oitavo ano! Tudo bem? E aí, vamos se preparar para mais uma aula. Nós vamos entrar agora no tema 3, certo? Que trata de arte e história. Primeira missa no Brasil. Vocês vão abrir o livro na página 108, porque quando a gente abre nele, a gente já se depara com a seguinte imagem. Essa aqui, ó. Certo? A gente já se depara com essa obra. Ela mostra a primeira missa ocorrida aqui no Brasil e foi feita pelo artista Victor Meirelles, que nasceu em 1832 a 1903. Vamos lá. Pelo que nós observamos, primeiro eu queria que vocês analisassem, vissem os detalhes da cena, porque ela é uma cena muito rica, né? Com muitos detalhes aí para serem observados. Mas eu queria que vocês prestassem atenção às 3 perguntas que tem logo aí na página 108, tá? Primeiro, se você já conhecia essa pintura, respondam, tá? Aí no livro. Que personagens são representados? E aí, vem a pergunta principal que eu tenho curiosidade de saber de vocês. Vocês acham que Victor Meirelles ele estava presente no momento em que houve essa primeira missa? Essa representação ele fez presencialmente, será? O que é que vocês acham? Bom, na verdade ele fez essa obra 300 anos depois da primeira missa no Brasil. Olha que interessante. Eu vou ler até aqui um comentáriozinho que tem no livro do professor, só para poder situar um pouco mais vocês sobre esse contexto, tá? Diz assim, essa obra foi feita em 1860, tá? Deixa eu ver. E aí, ele pintou, como eu falei para vocês, 300 anos depois da celebração da primeira missa do Brasil, que foi em 1500. Muitas vezes nós pensamos que imagens são apenas ilustrações, no sentido de dar um lustro. Elas só complementam o que nós previamente sabemos. Mas isso não é verdade. As ilustrações têm data, têm origem e têm intenção. Por exemplo, se nós formos tratar de uma tela muito famosa no Brasil, a primeira missa de Victor Meirelles, a pergunta que eu faria é: por que essa tela aparece com frequência nos livros didáticos no contexto colonial brasileiro, no momento da assim chamada descoberta do Brasil? Ora, essa foi uma tela produzida no ano de 1861, totalmente financiada pelo Império de Pedro II, produzida, criada, formada em Paris. Inclusive ela chegou a ganhar um prêmio no Salão de Paris, o que era muito raro para artistas brasileiros, e ela carrega uma clara intenção por parte do Império Brasileiro, ou seja, criar essa ideia de que a primeira missa foi o primeiro evento e que corresponde a uma espécie de carteira de identidade brasileira. Isso não é bem correto. Vamos lá olhar um pouquinho a tela? Se vocês olharem a tela do Victor Meirelles, vocês vão perceber, em primeiro lugar, que os indígenas estão nos cantos da ilustração. Eles estão lá observando o nascimento do Brasil. Eles são calmos, curiosos, sobretudo subalternos. Eles não se manifestam. Em segundo lugar, vocês podem olhar para o centro dessa pintura. No centro dessa pintura estão, num primeiro círculo, o Estado, representado pelos portugueses que aparecem vestidos como guerreiros, e mais no meio nós vamos ver a igreja. Portanto, a tela é toda construída de maneira a mostrar que o nosso descobrimento foi absolutamente pacífico. Sabemos que não foi, e além do mais, para dar essa imagem de concórdia, de harmonia que vigorava no Brasil. Essa era uma mensagem, sobretudo, do Segundo Reinado, e no momento, enfim, que era preciso segurar a situação do Segundo Reinado brasileiro, e não tanto uma imagem que corresponde ao momento colonial. Essa tela também
ela é inspirada em outra obra. Essa obra é uma obra de um autor francês, o Horace Vernet, e ela mostra o exército francês de alguma maneira se impondo num contexto africano. A gente não deve dizer que a tela de Victor Meirelles é uma cópia, tampouco uma ilustração. Nessa época, citar uma outra obra era uma forma de fazer uma homenagem a uma outra obra. Nessa obra do Vernet, temos uma situação de liberdade, de igualdade diferente daquelas que nós vemos na pintura do Meirelles. Essa pintura do Victor Meirelles foi tão forte que ela se transformou em filme. Humberto Mauro, em 1936, portanto, anos depois, faria um filme chamado Descobrimento do Brasil, em que ele procura transformar a tela de Meirelles, que nós estamos aqui tentando provar que ela é muito imaginária, em realidade e usando a linguagem do filme. Na tela vemos mais uma vez os indígenas que estão só dançando e se divertindo nesse contexto, ou seja, um estereótipo da população indígena, contracenando com os portugueses. Esses sim trabalham muito para construir uma grande e poderosa cruz de madeira. Ora, tanto o filme como a tela carregam intenções, no sentido de mostrar um país calmo, um país tranquilo, um país sem qualquer problema e sem qualquer animosidade. Imagens são símbolos e carregam uma dimensão simbólica do poder político. E é bom que nós não sejamos inocentes em relação a elas. E aí, se a gente continuar na página 109, vocês vão observar que tem uma outra primeira missa no Brasil. Olha cá. Tá? Com a mesma temática, só que feita por um outro artista, que é Glauco Rodrigues. Essa obra, que está aqui na página 109, ela foi feita em um período totalmente diferente, tá? Foi na década de 1970. E a gente pode observar que existem semelhanças e existem diferenças dessa obra para a obra da página 108. E tem também aqui alguns questionamentos para que vocês respondam. Então, bora lá. Quais são as principais diferenças entre essas pinturas? Vocês vão aí redigir, tá? Que personagens não faziam parte da pintura de Victor Meirelles e foram inseridos por Glauco Rodrigues? E qual seria a intenção do artista ao colocar esses personagens? Vocês veem que são perguntas aí bem pessoais, tá? Por isso que instiga vocês realmente a refletirem sobre as duas obras. Por isso que eu fico pedindo, minha gente, para que vocês sempre coloquem por escrito no livro aquilo que vocês vão observando, as perguntas, vão respondendo, ainda que não seja uma atividade para enviar para mim. Porque isso ajuda na compreensão de vocês mesmo do conteúdo, né? Fazem com que vocês reflitam sobre aquilo que vocês estão vendo, tá? E esse treinamento é muito importante, até mesmo para tudo que a gente faz na vida, a gente aprender a analisar, a gente procurar criticar. Criticar, que eu digo, não é no sentido só ruim, não, mas é ter um posicionamento, um pensamento sobre aquilo, saber opinar sobre alguma coisa. Então, isso vocês precisam ir praticando, tá? E a letra C, em sua opinião, por que Glauco Rodrigues teria dado o título Carta de Pero Vaz de Caminha, 26 de abril de 1500, para essa obra? Fica aí o questionamento. E para tudo, ó, eu não sei vocês, mas eu tô doida para tomar um cafezinho. Vocês não estão, não? Vamos dar uma pausinha para ninguém ficar cansado. Pronto, ó, vou dar um tempinho aí. Corre, vai lá tomar o café. Eu vou tomar o meu também. Quero café! Quero café! Quero café! É!
Ah, agora sim! Ai, que delícia! Ai, minha gente, café é a melhor coisa do mundo. E aí? Vamos continuar? Então bora. Deixar meu cafezinho aqui. E aí, pra eu não deixar vocês assim no vácuo, né? Não deixar vocês na mão sem saber exatamente a resposta, eu vou passar aqui pra vocês o porquê. Diz assim, ó. Glauco, assim como Meireles, resgatou o primeiro documento oficial do país, a Carta de Pero Vaz de Caminha, para representá-lo. Porém, ao recriar a missa, não buscou fazer uma cópia do relato de 1500 ou da imagem de 1861, mas sim propor uma reflexão crítica sobre a formação e a representação da cultura brasileira ao longo da sua história. Então vejam aí a resposta, tá aí para vocês. Coloquem, tá? Na letra C do livro, e as demais que são bem pessoais também, vocês vão responder por conta própria. Beleza? Então, ó, eu vou deixar para vocês um videozinho falando um pouquinho sobre a pintura histórica no Brasil. É muito provável que quando você estudou a Independência na escola, você tenha se deparado com esta pintura, Independência ou Morte, ou O Grito do Ipiranga, do pintor Pedro Américo. E a história dessa pintura é a seguinte: o Pedro Américo foi um pintor brasileiro, nascido na Paraíba em 1843 em uma família de músicos. E ele é bastante precoce, porque aos 10 anos ele já sai em expedições de pintura e aos 13 ele entra para a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ele era muito prodígio e ganha uma bolsa para estudar em Paris do próprio Dom Pedro II. Depois ele vai para Argélia, depois para Bélgica, se forma lá em Ciências Naturais e fica morando entre Rio de Janeiro e Florença. Com a proclamação da República, ele é eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1900 ele retorna para Florença e em 1905 ele morre lá mesmo. O Pedro Américo era um pintor acadêmico reconhecido e ele se oferece para pintar um quadro em homenagem à independência. A proposta demora um pouco para ser aceita, parece que eles não tinham fundos. E aí, em 1886, ele assina um contrato lá oficial, dizendo que ia pintar um quadro histórico comemorativo da proclamação da independência pelo príncipe regente Dom Pedro, nos campos do Ipiranga com Y. Ele tinha que fazer isso em até 3 anos, mas ele termina em 88, então ele termina um ano antes. Ele pinta essa tela inteira durante uma estadia em Florença, e a primeira vez que ela é vista em público é lá também. A pintura dele tem técnica acadêmica realista, mas é também teatral, criando um cenário que exaltasse esse sentimento patriota e de um líder guerreiro. A pintura é uma propaganda do Dom Pedro I, certo? O imperador é retratado como herói nacional em um momento em que a monarquia estava em baixa por conta dos ideais republicanos. Pedro Américo pinta Dom Pedro I no topo da colina, quase no centro da tela, com uma retaguarda de 10 homens vestidos como civis e jogando o chapéu para cima. Ele está vestido todo de nobre, montado no seu cavalo marrom e empunhando a espada no grito Independência ou Morte, que reverberou por todo o império. Dom Pedro olha na direção dos soldados da guarda real, todos em seus cavalos, usando fardas, capacetes e empunhando suas espadas também. No canto esquerdo do quadro, um homem que conduz um carro de boi olha para a cena com espanto. Ele está descalço, camisa puída, chapéu de palha. Ele é só um espectador daquele momento. No canto inferior esquerdo, vemos as margens do riacho do Ipiranga. A paisagem se complementa com uma vegetação rasteira, montanhas ao longe, nuvens azuis e brancas e uma casa simples à direita, pintada a partir de uma casa real. A pintura tem uma organização geométrica e 2 semicírculos, um à direita que segue a linha dos soldados e um à esquerda que segue o caminho de terra. Dom Pedro está fixo em sua posição, enquanto os outros personagens estão em movimento. O cavaleiro em primeiro plano e de costas para o observador tira um lenço vermelho e azul da farda,
que representa a união entre a colônia e a metrópole. O cavalo dele faz um movimento brusco e estabelece uma ligação com Dom Pedro I. O soldado logo ao lado desse se prepara também para tirar o lenço da farda. Pedro Américo preparou esboços para essa tela, estudou a figura do imperador e dos cavaleiros ao seu redor. Ele pesquisou bastante sobre o momento, leu cartas e memórias para tirar dúvidas, analisou retratos dos companheiros do Dom Pedro para pintar as expressões faciais. Também teve acesso a fardas, capacetes e objetos que serviram de modelo para a pintura dessa tela. Agora, testemunhas do Grito da Independência declararam que a cena foi bem menos pomposa do que essa. Parece que o Dom Pedro estava em um tipo de mula de carga, que era melhor para subir os morros, e que ele estava com problemas intestinais por conta de uma intoxicação alimentar, uma coisa lá que ele tinha comido. É possível que para essa pintura o Pedro Américo tenha se inspirado na Batalha de Friedland e Napoleão III, na Batalha de Solferino, do pintor francês Meissonier, e na proclamação da independência do pintor François-René Moreau. Outros artistas criaram pinturas alternativas à cena da independência do Pedro Américo, que foi o caso da sessão do Conselho de Estado de Georgina de Albuquerque. No quadro, a Maria Leopoldina é protagonista da Declaração da Independência e aparece deliberando sobre essa orientação para que o Dom Pedro encerrasse a colonização do Brasil por Portugal. Não há dúvidas de que esse quadro influencia a identidade nacional brasileira e a construção visual do nosso passado e, bom, é uma cena bastante romantizada, é uma pintura acadêmica. A história não é neutra, o contexto do pesquisador influencia a maneira como ele define e interpreta um fato histórico. Entre 1886 e 1888, o pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo produziu o painel Independência ou Morte, que representa o momento em que se proclamou a independência do Brasil. A pintura foi encomendada para ser colocada no Salão de Honra do Monumento do Ipiranga, atualmente conhecido como Museu Paulista. Produzido na cidade de Florença, na Itália, o painel foi inaugurado em 8 de abril de 1888. Entre 1894 e 1895, foi transferido para o Monumento do Ipiranga, onde permanece até nossos dias. Ele mede 7,60 metros de largura e 4,15 metros de altura. A tela foi pintada mais de 60 anos após a proclamação da independência. Ela representa a maneira pela qual o artista interpretou os fatos e não os acontecimentos exatos daquela data. O pintor pretendia mostrar a independência do Brasil como resultado de um ato heróico de Dom Pedro, retratado como um homem determinado e forte. Pedro Américo se inspirou em outras pinturas para criar Independência ou Morte. Uma delas foi a obra 1807, Batalha de Friedland, do pintor francês Ernest Meissonier, na qual se vê o general francês Napoleão Bonaparte e seus soldados antes de lutar contra os russos. Para transformar a Declaração de Independência do Brasil em um acontecimento digno de ser lembrado, Pedro Américo incluiu uma série de elementos que não correspondiam à realidade da época. A casa presente na pintura, por exemplo, não existia no dia da proclamação da independência. As primeiras referências a essa construção datam da década de 1840. No momento em que Dom Pedro levantou sua espada para proclamar a independência, parte da guarda estava longe do regente, diferentemente do que é mostrado na tela. A posição do Riacho do Ipiranga na cena está incorreta. Ele estaria localizado alguns metros atrás de quem observa a pintura. O local onde ocorreu a Declaração da Independência foi modificado no quadro por ser muito acidentado, estreito e inclinado. Além disso, naquele momento histórico, Dom Pedro provavelmente montava um jumento,
mais adequado para longas viagens, como a empreendida pelo príncipe regente, que ia de Santos em direção a São Paulo. Apesar dessas distorções, é inegável a importância do quadro como representação da emancipação política do Brasil e da formação da identidade nacional brasileira. Pintura histórica no Brasil. E aqui ao centro da folha mostra uma pintura bem famosa, sobre a qual nós vamos trabalhar com ela para responder o exercício proposto para esse tema. Nas obras desse gênero são representados temas e fatos históricos, e a pintura histórica é um dos gêneros mais característicos da arte acadêmica. Outro artista brasileiro que se dedicou à produção de pinturas históricas foi Pedro Américo. Ele foi o autor da obra Independência ou Morte, O Grito do Ipiranga, reproduzida aqui nessa tela, olho sobre tela, que está hoje no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então, o tema abordado nessa obra de arte foi o evento ocorrido no dia 7 de setembro de 1822, que foi a proclamação da independência do Brasil. Então, Pedro Américo destacou nessa figura ao centro, se vocês observarem aqui, Dom Pedro, colocando na posição de destaque, rodeado pelos dragões da independência, que são aqui digamos assim, a cavalaria oficial do rei, do imperador, na verdade. Então, repare na linha curva da estrada, que direciona o olhar do observador para cima. Olha aqui, ó. A gente vê que Dom Pedro está numa posição mais alta do que os dragões da independência. E outra coisa interessante nessa composição são os animais da tropa, que parecem estar em movimento enquanto Dom Pedro está parado. Esse foi um dos recursos utilizados para conferir movimento à composição e dar destaque à figura central, a pessoa mais importante, que é Dom Pedro, aqui ao centro da tela. Na página seguinte, Esplendores da Imortalidade é um texto, tá? Produzido por José Murilo de Carvalho, tá? Na Folha Online Brasil, em São Paulo, em 1999, que fala a respeito de fatos importantes desse dia. A gente observa que nesse dia, Dom Pedro está bem vestido, um cavalo bem bonito, toda a sua comitiva, todos os dragões vestidos em trajes de gala, mas essa situação não aconteceu dessa forma, tá? Para transformar essa obra de arte, esse documento histórico, essa pintura histórica, um pouco mais convincente e pomposa, Pedro Américo, ele adicionou aqui detalhes que não condiziam com a realidade, tá bom? Então, vai ser até engraçado quando vocês lerem o texto e vão ver algumas coisas interessantes a respeito desse dia. Então, o texto Esplendores da Imortalidade é um texto curto, um texto interessante, que vocês vão ler, tá? Para responder as duas questões, são apenas duas questões sobre o tema, que as respostas vão ser encontradas aqui. Nesse texto tem em destaque a palavra besta, tá? Que significa mula. Augusto, a pessoa que merece respeito ou pessoa venerável, e a palavra placidez, que significa tranquilidade, que vocês podem substituir quando vocês estiverem lendo, tá bom? E com esse vídeo, nós encerramos o conteúdo de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Esse assunto é pequenininho, tem muito detalhezinho sim, mas assim, é um assunto curtinho. E o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar como complementação agora a atividade que ficou faltando, que é referente ao tema 3, certo? Então, vocês vão, após assistir esse vídeo, vocês vão correr lá para a aula que se refere à atividade e vão fazer a atividade que eu estou solicitando e encaminhar para mim, tá certo? Então, até a próxima.